Olá! Na aula passada, a gente discutiu o coeficiente de reflexão num condutor perfeito. Esse coeficiente de reflexão resultou num padrão de onda estacionário, onde tínhamos máximos com o dobro da intensidade da onda incidente e mínimos em zero. Um desses mínimos se encontrava exatamente em cima da superfície metálica da lâmina. Nesta aula, nós vamos tratar do padrão de onda estacionário e de como se dão os campos antes de uma lâmina não metálica, mas de uma lâmina dielétrica. Tá? Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do curso de Engenharia Elétrica. Vejam bem, a gente sabe já que se eu tenho um material aqui, se for um condutor perfeito, obviamente eu vou ter um índice de reflexão aqui, um coeficiente de reflexão. Mas se ele for uma lâmina dielétrica, parte da onda vai passar para dentro da lâmina, mas parte da onda vai retornar. Se houver uma segunda interface, aqui é um coeficiente de reflexão, a onda incide, parte dela volta e se soma ao campo nesse lugar aqui, ou seja, antes da lâmina dielétrica. Aqui pode ser qualquer dielétrico, né? A gente costuma trabalhar exatamente com aro, né? Com epsilon zero, mas não há motivo nenhum para não ser outro dielétrico. A lâmina, obviamente, é de um dielétrico diferente. Então, o que acontece? Se essa lâmina for infinita, a gente já estudou que nós temos um coeficiente de reflexão que nós chamamos de gama. Se essa lâmina for um metal, né, a mesma coisa. Se essa lâmina for uma lâmina com um metal carregando ela ou alguma outra carga no final, a gente chamou esse coeficiente de gama-in, ou coeficiente de reflexão na entrada. Ou se ela só simplesmente for uma lâmina dielétrica, sem nada aqui, a gente chama esse coeficiente de ρ. O nome do coeficiente pouco importa, porque vai se tratar agora. Porque, na verdade, nós estamos interessados em quais os campos totais nesta região aqui. E como se forma e qual é o desenho do padrão de onda estacionária que vai aparecer neste lado aqui. Então, para simplificar o nosso trabalho, o que se vai fazer é simplesmente considerar que nós temos um coeficiente de reflexão gama. Isso é suficiente para se tratar do valor de qualquer campo aqui. Claro, você substitui o gama por ρ por gama. Lembre que essa sequência, né, gama-in, ρ e gama, foi feita justamente porque a gente precisava ir simplificando as nossas equações, organizando as nossas equações, para que se pudesse chegar à determinação de permissividade. E em falando de determinação de permissividade, através de coeficientes de reflexão também é possível se determinar a permissividade. Normalmente se precisa da medida de 2 coeficientes de reflexão. A gente já discutiu isso considerando a lâmina carregada, que usa o método mais conhecido, mais antigo, que é o metal back. Tem um metal no final da lâmina. Então, de toda forma, o nosso problema é esse. Nós temos um dielétrico. Nosso dielétrico tem uma... Vou botar em outra cor. O nosso dielétrico tem uma permissividade determinada. Epsilon 2. Aqui nós temos epsilon 1. Aqui a gente tem um eta 2. Aqui a gente tem um eta 1. E a gente tem um coeficiente de reflexão aqui, gama. E o que se quer saber agora é qual é o padrão de onda estacionária que vai aparecer nesse dielétrico. Bueno. Vamos começar, como sempre, né, pelas soluções da equação da onda. A nossa equação da onda aqui se resolve, porque a gente sabe que o campo EX, de novo, né, sempre aquele mesmo padrão. Campo E, X assim, campo H, Y aqui, uma onda plana, perpendicular, uma onda plano polarizada, no sentido de X, incidindo perpendicularmente na nossa lâmina dielétrica. A incidência oblíqua vai ser a próxima aula. É outro problema. Vai ser dado por E0+, que é a intensidade do campo aqui na entrada,
E na menos J beta Z. Notem que nós estamos usando um material sem perdas. Tá? E nós estamos, ou seja, beta é apenas J ômega raiz de mi epsilon, onde epsilon e mi são reais. Tá? Então esse é o nosso material. E mais o coeficiente de reflexão gama, tá? E na J beta Z. Então esse termo aqui é a onda refletida e esse aqui é a onda incidente. Claro, multiplicados pelo valor de ambos pelo valor de E0 mais. Tá? Uma vez que você multiplique o valor de E0 mais pelo coeficiente de reflexão, o que se obtém, tá, é um valor menor, porque o coeficiente de reflexão nunca é maior do que 1. Tá? Ora, isso pode ser escrito, tá, da seguinte maneira. Ex é igual a E0 mais vezes E na menos J beta Z mais módulo de gama E na J teta E na J beta Z. Por que módulo de gama E na J teta? Por um motivo muito simples. Porque nós não estamos assumindo que o coeficiente de reflexão seja um número real. Na verdade, nós estamos assumindo que o coeficiente de reflexão possa ser um número complexo pelo fato de estar incidindo no meio dielétrico. Ou seja, o coeficiente de reflexão é um módulo de gama ângulo θ. Tá? Alguma literatura usa ângulo φ, nós vamos usar ângulo θ. Bom, independente, gente, do tipo de coeficiente de reflexão que nós estamos falando, essa equação vale. E mais, obviamente, essa equação aqui vai possuir máximos e valores mínimos. Então, quando a gente tiver E na menos J beta Z e E na J beta Z e na J teta, tá? Quando esse termo e esse termo possuírem a mesma fase, obviamente, porque são dois fasores, né? Obviamente o coeficiente de reflexão, ou melhor, desculpa, obviamente o valor do campo X é máximo. Então, porque a gente tem assim, né? Nós temos um fasorzinho aqui com a unidade, tá? E na menos J beta Z. E a gente tem um outro fasor aqui embaixo. Na verdade não é um fasor, é outro vetor só. Tá? Fasor seria se fosse no domínio do tempo. Tá? Nós temos outro vetor aqui. E esse outro vetor tem E na J beta Z mais θ. Então, se os dois possuírem a mesma fase, tá? Multiplicado por, obviamente, pelo módulo de gama. Tá? Se os dois possuírem a mesma fase, por isso que ele é menor, tá? Nós temos um valor máximo. Se o módulo de gama for 1, né, obviamente dá o dobro do tamanho. Tá? Então, esse é o valor máximo. E também, na situação assim, esse campo X vai ser mínimo, então vamos botar assim, isso aqui é o valor máximo. Esse X vai ser mínimo se a gente tiver esses dois valores totalmente defasados, tá? De π radianos. Então, o nosso módulo de gama E na J beta Z mais θ, desculpa. Eu botei φ. Né? Está exatamente em contraposição, oposto ao E na menos J beta Z.
aí o somatório dos dois é o valor mínimo. Se os dois tiverem o mesmo tamanho, ou seja, o coeficiente de reflexão for igual a 1, o valor disso aqui é 0. Tá? Então, nós encontramos o mínimo. Então, é essa a estratégia que a gente vai fazer para encontrar quais são os valores máximos e quais são os valores mínimos desse campo elétrico EX aqui. Então, vamos começar pela primeira situação, onde os dois estão em fase. Então, se a onda incidente e a onda refletida, que é isso que a gente está dizendo, né, estão em fase, então, E na menos J, beta Z, I, E na J, beta Z, mais θ, em fase, máximo. Resulta então que menos beta Z vai ter que ser igual a beta Z mais θ mais múltiplos de 2π, né? Porque dá a volta, né? Então ele está em fase aqui na primeira vez, aqui, né? Os dois. Daqui a pouco um desses gira, então ele de volta a continuar em fase. Tá? Então a gente tem que fazer isso aqui, mas vamos escrever assim: múltiplos de 2π. Que pode ser escrito simplesmente como 2mπ, tá? Com m igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Tá? Mais ou menos por quê? Porque ele pode fazer fase para a esquerda ou pode entrar em fase andando no sentido horário no sentido anti-horário. Não tem problema nenhum. Então, nessa condição, a gente diz aqui que o valor, calculando isso aqui para Z, tá? O valor Z máximo, ou seja, o valor da posição no eixo Z aqui, para um máximo de campo elétrico, vai ocorrer quando a gente tiver menos 1 sobre 2 beta, θ mais 2mπ. Se a gente lembrar aqui que beta é igual a 2π sobre lambda, a gente pode substituir aqui e encontrar que os valores de Z máximo vai acontecer em menos lambda sobre 4π vezes θ mais 2mπ. Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar agora a situação, uma situação especial, né, onde gama é real e positivo. É possível essa situação? Sim, obviamente que essa situação é possível. Tá? Depende da nossa relação entre as impedâncias intrínsecas no meio 1 e a impedância intrínseca no meio 2. Tá? Então, se gama é real e positivo, gente, o valor de Z máximo vai ficar, substituindo nessa equação, igual a menos m lambda sobre 2. Então, nessa situação, para m igual a 0, Z máximo é igual a 0. Então, para lambda, para gama real e positivo, nós temos uma posição de máximo, presta atenção, igual na posição 0. Por exemplo, se o valor de gama for 1 e não menos 1. Se o valor de gama for menos 1,
a gente vai estar falando, tá, de uma situação aonde temos um curto-circuito. Se o valor de gama for 1, nós temos uma situação onde temos um circuito aberto, né? Ou seja, algo que reflete tudo com a mesma fase. Obviamente que fica difícil de sintetizar isso com a lâmina, né? Mas, de toda forma, é uma situação hipotética. Mas se o valor de gama for real e positivo, Z máximo é sempre ocorre em zero, tá? Em lambda sobre 2, ou seja, isso aqui vai ocorrer em zero, em menos lambda, mais ou menos lambda sobre 2, tá? Porque pode ser M, né? Mais ou menos lambda sobre 2, em mais ou menos lambda, em mais ou menos 3 lambda sobre 2 e assim por diante. Tá? Ou seja, a gente tem o máximo aqui para o campo elétrico e ele vai ocorrer. Ora, numa fronteira simples entre dois dielétricos, tá? Considerando esse valor de gama, a gente sabe que gama é o dielétrico, a impedância intrínseca do dielétrico 2 menos a impedância intrínseca do dielétrico 1 sobre a impedância intrínseca do dielétrico 2 mais a impedância intrínseca do dielétrico 1. Tá? Esse número vai ser positivo se e só se, tá? Eta 2 for maior do que eta 1. Ou seja, a gente tem que ter uma impedância intrínseca aqui maior que a impedância intrínseca no outro lado. Cuidado, a impedância intrínseca é maior. O que significa, na verdade, uma permissividade menor. Tá? Então não dá para fazer, por exemplo, do vácuo para fora. Do vácuo para dentro de um dielétrico, ao contrário. Dá para fazer de dentro do dielétrico, um dielétrico, para o vácuo. Aí a gente vai conseguir encontrar um gama real e positivo. Tá? E os nossos máximos vão ficar na superfície do dielétrico. O valor desse máximo, tá? Então nós temos aqui a posição do máximo. Tá? O valor do máximo, tá? E x máximo vai ser simplesmente 1 mais o módulo de gama. Tá? Como se daria se a gente tivesse a reflexão num condutor perfeito? A gente já estudou, mas a gente pode verificar agora onde ficam esses máximos no condutor perfeito. No caso do condutor perfeito, a gente tem a situação inversa, tá? Onde gama é real, mas é negativo. Tá? Então, I negativo, por exemplo, condutor perfeito, gama igual a menos 1, a gente vai ter que o valor de Z máximo, no caso exato do condutor perfeito, né? Ou seja, menos 1 significa o quê? Que gama é igual a 1 ângulo π. Então, Z máximo vai ser igual a menos lambda sobre 4π vezes defasagem π mais 2m π. Esse π simplifica aqui, aqui e aqui. Tá? E nós temos que Z máximo vai ser igual a menos lambda sobre 2m mais 1 sobre 4. Onde m, de novo, né? M é mais ou menos é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Ora, isso aqui resulta
que o nosso valor de z máximo vai acontecer em menos lambda sobre 4, tá? Menos 3 quartos de lambda, menos 5 quartos de lambda e assim por diante. Então, o que que acontece? A gente já viu isso no condutor perfeito, né? Nós temos 0 na parede e em lambda sobre 4 dela nós temos um valor máximo. E o valor máximo é exatamente o dobro. Ou seja, por incrível que pareça, é como se a gente tivesse um circuito aberto. Tá? Bueno. Então, toda essa situação, quando a gente tem onde estão os valores máximos. Agora nós vamos ver onde se encontram os valores mínimos diante do material, de um material qualquer. Ou condutor ou lâmina de elétrica, tanto faz. A dedução é muito parecida. Então, quando esses termos estiverem totalmente fora de fase, o que a gente encontra que menos beta z vai ter que ser igual a beta z mais θ mais π, defasado, mais múltiplos de 2π, que é 2m π, m igual a mais ou menos a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Então, nesse caso, simplificando aqui, o valor de z mínimo vai ser igual a menos 1 sobre 2 beta, θ mais 2m mais 1 vezes π. Ou seja, z mínimo é igual a menos lambda sobre 4π, θ mais 2m mais 1. Π. Se agora a gente tiver, gente, a mesma situação anterior, onde gama, não é exatamente a mesma, né? Vamos fazer o seguinte, onde gama é real e negativo. Se o valor de gama é real e negativo, tá? E vamos considerar a situação especial já, mas não muito especial, muito comum, de que nós estamos com a nossa onda incidindo num dielétrico com permissividade diferente da do vácuo. Tá? A gente já sabe isso, a gente já estudou várias vezes, que o valor de gama é 1 menos a raiz de εr sobre 1 mais a raiz de εr. Facilmente deduzível daquela equação eta2 menos eta1 sobre eta2 mais eta1. Tá? Bom, nesse caso, se gama é real e negativo, obviamente θ, totalmente defasado, tá? É igual a π. Tá? Na verdade, aqui faltou um pedacinho, né? Se θ está totalmente defasado, tá? θ é igual a π. Né? E aí simplifica isso aqui. Tá? E a gente pode chegar num z mínimo, que é igual a menos lambda 2m mais 1 sobre 4.
Não adiantando muito ali, porque ali também, de toda forma, a equação aqui é mais geral. Vamos voltar aqui assim. Considera só θ mesmo. Vamos deixar isso aqui com θ aqui. E vamos escrever isso aqui embaixo, que é mais interessante. Então, se gama é real e negativo, obviamente, então a gente sabe que θ é igual a π. Então, se θ é igual a π, aí sim, a gente pode fazer a simplificação, tá? O valor de z mínimo vai ser igual a menos lambda sobre 4π vezes π mais 2mπ, vamos colocar assim, mais π. Tá? O nosso valor de π simplifica todo aqui. E o nosso z mínimo, fazendo as contas, fica menos lambda sobre 2, que aqui dá 2π, né? Dá 2, na verdade, dá 2mπ mais 2, tá? Menos lambda sobre 2, m mais 1. O que significa que esse valor de mínimo, se gama é real, ou seja, e negativo, esse valor de mínimo é simplesmente em menos lambda sobre 2, menos lambda, na verdade mais ou menos, né, porque o m é mais ou menos 1, tá? E assim por diante. Tá? A gente sabia já, vamos pegar no condutor perfeito, tá? No condutor perfeito, gama é real e negativo, é menos 1. Tá? Então, no condutor perfeito, né? Em condutor perfeito, gama é igual a menos 1. Tá? Ou um ângulo π ou menos π, tanto faz. Tá? E o nosso valor de z mínimo no condutor perfeito, tá? Vai ocorrer trocando isso aqui por menos π, tá? Vai ocorrer exatamente em z mínimo vai ocorrer em menos lambda sobre 4 menos vezes e. Já está. E vai ocorrer em menos 4. Ou seja, para m igual a 0, ele ocorre em 0 para m igual a 0. Então, no condutor perfeito, nós temos mínimos em 0, como já era esperado pela gente. Tá? Importante essa equação aqui, que ela dá essa posição do mínimo. E vocês notem que essa posição do mínimo vai depender fortemente do ângulo θ, que é a defasagem, ou melhor, que é o ângulo de fase do coeficiente de reflexão. Se for real, o ângulo de fase é 0. Tá? O negativo é ou 180, se for um condutor perfeito. Mas de forma geral, incidindo sobre um dielétrico, esse ângulo de fase não é. Mas, se gama é real e negativo, e por que essa situação é bastante importante, o que vocês podem observar aqui? Na incidência sobre um dielétrico com permissividade maior do que a do vácuo, obviamente, gama é um número real e é um número negativo. Tá? Qualquer raiz aqui do εr maior do que 1 vai dar um número negativo. Então, nós temos uma situação muito comum e muito interessante. O que essa situação diz, se ele é real e negativo, é que a gente sempre tem se a lâmina está aqui, a gente sempre tem um mínimo no nosso padrão de onda estacionário
exatamente sobre a superfície de um dielétrico perfeito. Porque é só no dielétrico perfeito que a gente vai ter esse valor aqui, um número real. Tá? Se não for um dielétrico perfeito, εr é um complexo. É um epsilon, né? Epsilon r' menos j epsilon r duas linhas. Mas no dielétrico perfeito, isso aqui é zero. E se isso aqui é zero, a nossa situação é de um mínimo aqui e um máximo em lambda sobre 4. Vejam, isso é uma forma muito interessante de se avaliar a partir do padrão de onda estacionário. Isso aqui vocês podem ver no programa, você sabe que isso aqui é formado pela onda incidente somada com a onda refletida. Mas a gente pode, então, descobrir, sabendo, medindo com um detetor, muito simples, embora não tão simples de fazer, mas simples de conceber, a gente pode descobrir se eu tenho um material com a permissividade εr aqui, eu posso descobrir a partir do padrão de onda estacionário se esse meu material tem alguma perda. Porque se ele tiver alguma perda, o nosso mínimo vai se deslocar. Não vai ficar aqui, ó, lambda sobre 4, o nosso máximo. Tá? E o nosso mínimo também não vai ser exatamente na superfície. Claro que vocês vão ter dificuldade de medir esse mínimo exatamente na superfície do dielétrico. Mas se vocês botarem o detetor de campo aqui e essa distância aqui for diferente de lambda sobre 2, tá? Que é a distância de um mínimo até o outro, ou se essa distância do máximo aqui for diferente de múltiplo de lambda sobre 4, tá? Por exemplo, 3 lambda sobre 4 aqui, vocês têm um dielétrico que tem perdas. Esse valor aqui importa. Já, se essa distância não for, vocês estão medindo um dielétrico com perdas muito baixas ou sem perdas. Sem perdas não existe, mas com perdas muito baixas. Tá? Então, eis a importância dessa condição. Ou seja, o padrão de onda estacionário, gente, aparece assim. Obviamente, se é um dielétrico, e isso vamos ver, o valor do EX mínimo vai ser também, tá? 1 menos o módulo de gama. Tá? Não vai ser também, vai ser 1 menos o módulo de gama. Tá? Porque a gente sabe que ele está defasado. Então, esse valor do x mínimo, se o módulo de gama for 1, tá? O valor do mínimo é 0. Tá? Se o módulo de gama for outro valor, o nosso valor de mínimo não é 0. Tá? Então, o nosso padrão de onda estacionária tem essa forma aqui diante da lâmina dielétrica. Ele não chega nunca a 0, tá? E o máximo dele também não é 2. Não é o dobro do campo incidente. 2, quando a gente diz 2, é o dobro do campo incidente. Se vocês incidirem 1, vai ser 2. Tá? Então, a nossa onda eletromagnética está aqui dentro. Tá? Rodem o software e confirmem isso. Na simulação isso aí aparece claramente. Tá? Até o ponto que o coeficiente de reflexão for 0 e o valor do mínimo de vocês fica igual ao valor do máximo. Nós temos só uma onda viajante. Tá? Ou seja, só uma onda que vai só numa direção. Tá? Tudo isso para chegar numa situação muito interessante, tá? Que esta relação entre o valor do máximo e o valor do mínimo num padrão de onda estacionária nos dá uma informação a respeito da onda refletida e se ela está refletindo ou não. Qual a importância dessa informação? Ora, o que ela nos diz, gente, é que tem um obstáculo na frente, se houver onda refletida, tá? Ou nos dá uma ideia de quanta energia a gente está, por exemplo, irradiando em uma antena. Claro, nós vamos estudar isso mais em linhas de transmissão, mas já pode adiantar para vocês aqui porque o conceito está na cabeça.
Então, se vocês estão incidindo energia e vocês querem irradiar ela numa antena, o que vocês querem é que toda energia que vocês coloquem aqui, toda onda eletromagnética, saia nessa antena. Se eventualmente alguma coisa não sair, o que vai acontecer? Vai voltar parte da onda. E essa onda que volta somada nisso aqui, dá um coeficiente de reflexão. Mas mais importante, dentro desse cabo, ela forma um padrão de onda estacionária. Então basta que vocês meçam em algumas posições desse cabo e descubram onde está o valor de máximo, onde está o valor de mínimo. E vocês vão saber quanto vocês estão recebendo de volta, a partir de uma medida de campo elétrico nessas posições. Tá? Essa razão, tá? Ou essa relação entre o valor do campo máximo sobre o valor do campo mínimo é conhecida como relação de onda estacionária, tá? Ou ROI, ou TOI, taxa de onda estacionária. Eu prefiro relação de onda estacionária. E, obviamente, né, a gente tem aqui o valor de máximo, ela é dada por 1 mais módulo de gama sobre 1 menos o módulo de gama. Como gama, ou melhor, como o módulo de gama é sempre menor do que 1, tá? O nosso ROI é sempre positivo. Tá? Positivo e maior do que 1. Então esse número aqui só pode subir, então ele é positivo e maior do que 1. Então o ROI é positivo e maior. Se a gente tem um módulo de gama igual a 1, o que significa? Que isso aqui vai a zero no somatório e a amplitude dessa onda incidente é igual à amplitude da onda refletida. Basta que o módulo seja igual a 1. Se a amplitude da onda incidente é igual à onda refletida, esse número aqui vai descendo para zero, tá? Ele tende a zero, e então o nosso, vamos botar aqui assim, né? Se módulo de gama é igual a 1, o ROI tende ao infinito. E se o módulo de gama é igual a zero, o ROI tende a 1. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter um instrumento lá, muito conhecido no meio de telecomunicações, tá? Chamado medidor de relação de onda estacionária, ou de taxa de onda estacionária. Medidor de ROI. Esse é um medidor que tem um ponteiro, tá? E esse ponteiro começa em 1 e vai aqui até infinito. Então vai infinito, né? Ele vai indo, vai parando. Tem uma escala quase sempre logarítmica, tá? E nos indica o quê? Se esse ponteiro estiver para cá, perto de 1, vocês estão conseguindo jogar todo o sinal, porque vocês têm coeficiente de modo do coeficiente de reflexão igual a zero. Se esse ponteiro estiver começar a andar muito para lá, vocês têm um sinal. Estão recebendo de volta muita coisa. Apenas para ter uma ideia de grandeza, uma questão prática, tá? Se vocês estão falando de antenas, uma antena cuja relação de onda estacionária seja até o valor de 2,2, tá? É considerada uma antena boa. Tá? Uma antena com um ROI maior do que 2, você já tem vários sérios problemas, né? Estão começando a ter sérios problemas pelo fato de que uma vez que o campo do que vocês estão jogando para a antena está voltando para o transmissor de vocês, tá? E isso pode ser muito prejudicial para o transmissor se vocês estiverem colocando potência. Então, por exemplo, se vocês têm lá um transmissor muito legal, compraram um transmissor novo, ou uma fonte, né, de radiofrequência muito legal, e vocês conectaram essa fonte numa antena, vocês vão ser felizes.
Mas se vocês não conectaram ela na antena, deixaram essa fonte aberta e resolveram ligar ela, e ela não tiver proteção, vocês ligam a fonte e a fonte explode. Por quê? Porque, obviamente, o conector aberto faz com que o coeficiente de reflexão seja 1 e tudo que vai volta para o gerador de onda eletromagnética que vocês têm. Tá? Então, notem que a questão da onda estacionária, tá? É bastante complicada. Os radioamadores gostam muito disso, né? Trabalham direto, medindo as suas antenas, fazendo o máximo para que elas tenham o menor ROI possível. Tá? Muito obrigado. E na próxima aula a gente vai tratar da incidência oblíqua sobre condutor. Tá? E a formação dos padrões de onda estacionária, né, que também se formam quando a gente tem incidência oblíqua. Só que agora se formam numa direção só.